Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, do 7 em diante, amém? Vou esperar você achar para a gente ler junto. Louva a Deus, hoje o Jonathan, a Pamela, o Brian e o Davi estão aqui com a gente, uma família que a gente ama. Sintam-se amados, cuidados, e o que a gente puder servir essa casa vai ser um privilégio, viu? Muito legal vocês terem vindo. Depois, quem não conhece, vai lá conhecer, dá um abraço com todo o distanciamento social possível. Tá bom? São muito jovens, 22 anos, né? 22, olha aqui. Tem muita lenha para queimar no altar, né? Glória a Deus. Eu com 22 já estava queimando. Me converti com 18 para 19. Depois de uma loucura dos 13 aos 19, quase. Tive o maior evento da minha vida aconteceu, que foi conhecer Jesus. Eu só ouvia falar, mas um dia eu conheci Ele. E por isso eu estou aqui hoje. Que seja assim na vida de vocês também. Amém? Eu estou precisando de família para enviar para o campo missionário. Pode ser vocês. A gente treina, equipa e sustenta. Né? Os mais jovens se preparam, viu? Você não quer servir a Deus? Se você não quiser servir a Deus, não é aqui. Tem lugar que você só vai assistir o culto, aqui você não vai conseguir. Porque aqui a voz do Senhor é obedecida. E eu vou treinar vocês para queimar a vida de vocês. Vocês não vão conseguir ficar aqui. E quem ficar só vai conseguir sustentar vocês. Alguns não vão poder ir porque vão ter que queimar servindo vocês. Amém? 2 Coríntios 12, do 7 em diante, diz assim: E para que eu não me exaltasse acima da medida, pela abundância das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, para que eu não me exaltasse acima da medida. Por essa coisa eu supliquei ao Senhor 3 vezes, para que ela se afastasse de mim. E Ele disse-me: a minha graça é suficiente para ti, ou me basta, porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Portanto, eu tenho prazer nas fraquezas, nas censuras, nas necessidades, nas perseguições, nas aflições, por causa de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então sou forte. Feche os seus olhos. Deus, em nome de Jesus, obrigado por essa manhã, por todo o teu cuidado com as nossas vidas. Eu peço em nome de Jesus que o teu Espírito Santo ministre em nosso coração, que a tua palavra atinja o objetivo nas nossas vidas, para o qual ela foi liberada nesta manhã. Leva as nossas mentes cativa à obediência de Cristo. Que cada coração aqui esteja nas tuas mãos, para que o Senhor conduza segundo a sua vontade. Em nome de Jesus, amém. Você pode sentar. Glória a Deus. O tema dessa mensagem é como vai ficar. Como vai ficar? Irmãos, nós confundimos muito autoridade com poder, poder com autoridade. Para você entender um pouco a diferença entre os dois, poder é aquilo que você exerce sobre. Tem pessoa que tem muito poder, então ela exerce sobre alguém, sobre uma situação. Ela tem poder, ela foi revestida. Até o termo no grego usado no Novo Testamento, que Deus levanta toda a autoridade, ali tem uma diferença. A melhor tradução seria poder. Deus libera poder sobre toda pessoa. Porque tem pessoas que têm que ser revestidas de poder para exercer uma função. Nem todo mundo que está em um lugar elevado tem autoridade. Eu vou repetir de novo. Nem toda pessoa que está exercendo um cargo político
que governa uma nação, uma cidade. Nem toda pessoa ali tem autoridade. Ela pode ter muito poder sobre, porque o poder é sobre, a autoridade, a palavra, o termo autoridade, ele é para exercer a favor de. Então eu posso, no poder, manifestar autoridade, porque eu vou exercer o poder em favor de alguém, em favor de uma situação. Essa é a diferença entre poder e autoridade. Deu para entender? Porque às vezes nós estamos numa situação. Imagine aqui o apóstolo Paulo, irmãos. Quantas pessoas ele curou no ministério dele? Ele orou, determinou. É uma ordem do Senhor para colocar a mão nos enfermos e eles serem curados. Deus quer usar a minha vida e a sua vida nessa área. Amém? Fala amém que gruda, tá, irmão? Fala amém que gruda. Eu vou repetir de novo. Fala amém. Repita comigo. Eu vou falar amém para grudar. Amém? É um versículo, irmãos. Em algum lugar, em algum livro deve estar aí. Então Deus, ele quer usar as suas mãos para curar vidas, para restaurar vidas. Ele quer usar o seu lábio para proferir palavras e restaurar vidas. É um objetivo do Senhor. Agora imagine o apóstolo Paulo, um ministério impactante. Irmãos, você pode achar que o apóstolo Paulo era muito eloquente, falava bem, mas ele se prolongou um dia numa pregação, aonde eles estavam tinha um lugar alto, e um jovem dormiu, já passava da meia-noite, o menino dormiu, pegou no sono, caiu e morreu. Está na Bíblia isso, viu, irmãos? Não é história, né? Imagine aqui eu pregando, empolgado, porque para mim está todo mundo recebendo um monte. E aí tem uma galera ali em cima, né, um jovem, tem que ser um jovem, né, irmãos? Para não aguentar muito, né? A Bíblia fala: jovens, eu vos escolhi porque vocês são fortes, mas são sonolentos também, né, irmãos? E aí cai ali de cima, né, e para o culto, e agora, né? O apóstolo Paulo vai até aquele menino, abraça ele, sopra, e ele senta assustado e volta à vida. É desse homem que eu estou falando, cheio de poder e revestido de autoridade. Aí esse homem, no meio de tudo que ele está fazendo, de tanta coisa que está acontecendo, um mensageiro de Satanás vem para atormentá-lo. Irmãos, agora imagine se isso pega em Paulo, não pega no você? Deu para entender o que eu disse aqui, irmãos? Garrou em Paulo. Esse mensageiro, eu não sei, tem alguns que falam que era uma enfermidade, que ele tinha dificuldade para falar depois disso. É o tipo de coisa que, se você descobrir, você nem vai ser mais crente. Ninguém é salvo por causa disso, ninguém é batizado com o Espírito Santo, nem é curado. É o tipo de coisa que, por mais que se discuta, não leva ninguém a um passo a mais com Deus. Pode ser uma enfermidade, não sei, irmãos. Não quero entrar no mérito aqui, mas o fato é que ele vai e ora uma vez para Deus, e o negócio não desagarra dele. Aquilo continua grudado em Paulo. Aí eu não sei quanto tempo, porque a Bíblia fala que ele mesmo fala que ele orou 3 vezes por aquilo. Então imagine, passa uns meses, um ano, ele ora de novo, ele fala: Deus, eu sei que às vezes as coisas acontecem assim com o tempo, né? O próprio Jesus libera uma palavra, e no caminhar ali o cego vai se lavar, então ele volta a ver. Faz isso, me cura. Eu imagino Deus olhando para ele: ok, Paulo, beleza, já ouvi a oração. E ele ora de novo. Imagine Deus, irmãos, imagine a cena. É assim que eu preparo um esboço de pregação. Deus olha para ele e fala: oh, beleza, Paulo, ouvi de novo, né? Tá, vamos aí, segue o rumo, continua andando. E ele ora a 3ª vez, e aí Deus olha para ele e fala: eu não vou te curar. Eu não vou curar você, Paulo. Não vou te libertar. Não vou restaurar a sua vida. A minha graça é o suficiente para você, porque a minha força se aperfeiçoa na sua fraqueza.
E aí sabe o que Paulo fala? Tá bom, Senhor. Deus fala para ele assim: olha, quanto mais problema e aflição você tem, mais perto de mim você fica. Quanto mais difícil é, mais perto de mim você fica. Entendeu, Paulo? Ele: agora entendi. Agora entendi tudo. O apóstolo Paulo precisava de uma situação que mantinha ele sujeito a Deus. Irmãos, isso eu estou falando de Paulo. Muitos de nós só vai no pau. Não tem jeito. Tem pessoa que funciona bem em qualquer estação do ano, qualquer época, clima. No verão ele está animado, no inverno ele está animado. Eu vou precisar que aumente a temperatura só virar até o final, ele vai ficar. E glória a Jesus, obrigado. Tem pessoa que não, irmãos, que só funciona uma parte do ano, um período. Tem pessoa que só funciona um período do mês, enquanto tem dinheiro. Tem uma animação, um pique, hora a mais. Começa a acabar o dinheiro, já começa a reclamar, começa a passar mal. A tristeza invade o coração. Deixa eu falar uma coisa para você, isso mostra quem governa o seu coração. Porque se é Deus que governa, não é a falta de dinheiro na carteira, o limite do cartão estourado, não é isso. Agora, se é o dinheiro que governa, quando ele começa a se afastar de você, vai bater depressão mesmo, né, irmãos? O apóstolo Paulo precisava de uma vida justa, uma situação difícil. Isso pode ser um problema, uma aflição, uma enfermidade, não sei, não importa, mas aquilo mantinha ele debaixo de um ambiente de proteção. Tem uma outra situação que eu acho muito interessante na Bíblia, e eu quero ler com vocês. Abra Gênesis 18. Primeiro livro da Bíblia, tá, irmãos? Então, se você está perdido em Efésios, Mateus, não é lá. É o primeiro livro da Bíblia. Fecha a Bíblia, abre a capa, depois do índice 18:23. Eu quero ler isso aqui para que você, não é tudo que eu vou falar aqui que a gente vai ler, mas esse aqui eu quero que você aprenda onde está, entenda essa situação. Gênesis 18, do 23 em diante, diz assim: E Abraão se aproximou e disse: Tu destruirás também os justos com os ímpios? Se porventura houver 50 justos na cidade, tu destruirás também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão nela? Esteja longe de ti fazer segundo essa maneira, matar os justos com os ímpios, e que os justos sejam como os ímpios. Isso esteja longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? E o Senhor disse: Se acharem em Sodoma 50 justos na cidade, então eu pouparei todo lugar por causa deles. E Abraão respondeu e disse: Eis que agora resolvi falar ao Senhor, que sou somente pó e cinzas. Se porventura faltar 5 dos 50 justos, tu destruirás toda a cidade pela falta de 5? E ele disse: Se eu achar ali 45, eu não a destruirei. E falou-lhe mais uma vez e disse: Se porventura eu acharem ali 40, ele disse: Não farei por causa dos 40. E ele disse: Não se ire, ó Senhor, e eu falarei. Se porventura se acharem 30 ali, ele disse: Não farei se encontrar 30 ali. Ele disse: Eis que agora ousei falar ao Senhor. Se porventura houver 20 ali, ele disse: Não a destruirei por causa dos 20. Ele disse: Não se ire, ó Senhor, eu ainda lhe falarei somente esta vez. Se porventura se encontrarem 10 ali, ele disse: Não a destruirei por causa dos 10. E o Senhor foi
pelo seu caminho, assim que deixou de falar com Abraão, e Abraão retornou ao seu lugar. Olha que história aqui, irmãos. Deus vem até Abraão, leia depois o 18 inteiro. Vem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando eu dou estudo da Trindade, eu uso esse texto aqui. Os três estão falando com Abraão, Deus fica, o Filho e o Espírito vão até lá. Um vai para salvar e outro vai para convencer. Um fala e o outro resgata. Lá em Sodoma. E o pai fica com Abraão. Imagine Deus acorda num dia de manhã bravo, irmãos. O time dele perdeu. Os anjos lá, não sei, teve uma disputa no céu. Não sei o que aconteceu. Ele acorda bravo. E chega para Abraão e fala: eu vou passar fogo em tudo. Tem um povo aí que não caminha comigo. E eu vou acabar com eles. E Ló tá no pacote. E Deus já estende a mão. E Abraão olha para ele e fala: Deus, espera aí, se tiver 50 ali, o Senhor é bom. Imagine Abraão querendo convencer Deus que Deus é bom. O Senhor é justo, juiz da terra. Começa a falar os atributos de Deus. Não cabe dentro do Senhor matar o bom com o mal, o ímpio com o justo. Isso não parece uma coisa do Senhor? Se tiver 50 bonzinhos ali, o Senhor poupa toda a cidade. Deus fala: se tiver 50 eu mato. E estende a mão de novo. Ele: peraí, Deus, e se faltar 5? Vamos que tem, né? Ele: não, se tiver 45. E aí ele fala: Deus, eu ouso falar de novo. E se tiver ali só 30? Não, por causa dos 30 eu pouparei a cidade. Deus, eu falo de novo, se tiver 20. Se tiver 20, por causa dos 20 eu poupo. E se tiver 10? Irmãos, não tinha 10 justos em Sodoma e Gomorra. Você consegue entender isso? Deus fala antes dessa conversa com Abraão, ele fala: o clamor da cidade subiu até mim. Não é um clamor para restauração. Era o pecado, a maldade dele subiu até Deus. Deus olha aquilo e fala: não, eu tenho que interromper isso. Irmão, sabe o que eu acho interessante aqui? O versículo 20. Leia comigo, para você entender isso. Eu não sei como está na sua tradução, eu vou ler a King James. 18:20. E o Senhor disse: porque o clamor de Sodoma e Gomorra é grande, e porque o seu pecado é muito grave. Como que está aqui? O seu pecado tem se agravado muito. Irmãos, tem uma situação de tratamento de Deus que é para manter a gente pianinho. Agora tem uma situação que acontece na nossa vida, na vida de qualquer ser humano pode acontecer, que é fruto de pecado. O problema ali não era se Deus não estava sendo bom. O ponto é que Abraão não entendia a gravidade da situação. Às vezes nós estamos querendo que Deus faça algo e eu e você não estamos entendendo a gravidade da situação. O quanto aquilo é perigoso, o quanto aquilo é denso e tenso. Às vezes a gente trata aquilo como um tratamento de Deus. É só um mover e Deus está querendo. Irmãos, Deus não tem segundo plano. Deus, irmãos, a vértice ABC que a gente aprende lá em administração não existe para Deus. Deus tem um plano só. Repita comigo: um plano. Todo o resto ou é você ou foi o capeta que fez. Não tem quarta opção. Ah, Juliano, mas e se meu pai fez? Eu estou desfrutando da terceira e quarta geração. Tem esse evento, mas isso ainda é consequência dos homens. Então tem 3 eventos: ou é Deus, o plano de Deus, ou é o plano dos homens, ou é o plano do inferno. Eu quero que você entenda isso, porque às vezes nós não atentamos, irmãos. Eu fui espírita há muito tempo, já frequentei terreiro de Umbanda. Eu estou falando aqui com conhecimento de causa. Eu não sei o que você fez da sua vida, eu sei o que eu fiz da minha. E é interessante, você entra num centro espírita, mesa branca, eles falam tudo: a cor da cueca, o tamanho da lingerie, o número do RG, fala tudo.
E agora eu pergunto para você, foi o Espírito de Deus que revelou aquilo? Conheci um casal no Japão. Eles se conheceram no Brasil, em Nova América, Paraná. Eles namoravam ainda. Eles estavam passando numa rua, preste atenção nessa história aqui. Eles estavam passando numa rua e eles passaram na frente de um ponto de ônibus e tinha um cara sentado lá todo de branco, com um chapéu branco, era um paletó branco. Isso eles contaram para mim. E ele se levantou e começou a conversar com eles. E aí ele falou pro rapaz, você veio do Japão, né? Ele, eu vim do Japão. Ele falou, olha, eu vim te falar que vocês dois vão casar. E vocês vão ter filho. Vocês vão ter. Do casamento de vocês vai gerar vida. E aí ele falou pra menina, ele falou, você tem um irmão? Ela, tenho. Ele falou, quando ele tiver 19 anos, ele vai morrer num acidente de moto. Eles estavam no Japão, o menino tinha 16 anos. Quando ele fez 19 anos, ele morreu num acidente de moto. Eles casaram, tiveram uma filha. E ele veio me questionar, ele falou, Juliano, você é pastor, você lê a Bíblia, como que você explica isso? Eu falei, é simples. Ele falou, porque isso foi Deus que falou. Eu falei, não. Eu falei para ele, existem 3 projetos. Tem crente que não sabe sair dessa, irmãos, eu estou te ensinando. Tem o plano de Deus, Jeremias 29:11. Bem sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Você faz projeto de vida, aqui não, mas não tem lugar que você fazer projeto de vida lá, lembra disso? Quem sabe do que eu estou falando? É o seu projeto de vida, aí você ora, jejua para Deus descer e fazer. Alguém já ouviu falar disso, irmãos? É o seu projeto de vida. É o seu. Porque se você tivesse orado, Deus, o que eu escrevo aqui na parte espiritual? Deus ia falar, você vai ter que começar a orar, ler a Bíblia, caminhar em obediência. Porque a gente monta um projeto sem buscar o de Deus. Irmãos, eu fiz isso uma vez numa igreja que eu pastoreei, só para ensinar eles. Eu falei, vocês vão fazer, em dezembro eu vou ensinar vocês. Em dezembro eu falei, e aí, agora vamos marcar o xizinho no que deu certo, no que pegou. Ai, aconteceu isso, eu falei, ai, só Deus se dobrou a você. Você orou, jejuou, consagrou e Deus se converteu a você, ao seu projeto. Isso é o projeto do homem, não é de Deus. Ainda que você coloque coisas ali que bate com a vontade de Deus, Deus tem o plano dele. A vontade dele é boa, agradável e perfeita, não é a sua. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Eu falei, mas tem o plano do diabo, falei para o rapaz. E não é João 10:10 que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Não é aquele lá, viu, irmãos? Aquele é outra situação, que uma outra hora eu explico para vocês. Mas aquilo não é o diabo. Tem o diabo no homem e tem o diabo do homem. Aquele é o diabo do homem fazendo. Você lê o texto, João 10, você vai ver que não fala do diabo. Está falando de líderes corruptos. Porque a ovelha dá a lã. Agora, se eu quiser a gordura da ovelha, tem que matar a ovelha. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Eu não tenho medo de falar isso, irmãos. Porque se eu quiser a sua gordura, eu tenho que matar você. Davi entrou num casamento, ele não queria só a lã, ele queria a gordura. Ele queria a carne da ovelha. Ele queria se alimentar da carne de uma ovelha que ele, como rei, tinha que pastorear. A mesma palavra para rei é a mesma palavra para pastor. Roi é aquele que conduz. É a mesma palavra. Ele olhou para uma ovelha e ele quis aquela ovelha. Ele não se contentava com a lã. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Vou parar aqui. E no meio do plano do diabo, do projeto que o diabo tem para cada um que está aqui,
para os seus filhos. Deixa eu te informar uma coisa, o diabo, ele tem um plano para o seu filho, para a sua família. E infelizmente, nós nos aproximamos muito mais em nível de projeto com o que o diabo tem do que o que Deus tem. Infelizmente. Infelizmente. Por isso que muitas vezes nós estamos orando por vida quando Deus quer matar. Nós estamos orando por morte quando Deus quer ressuscitar. Porque nós não entendemos o que Deus está falando. Porque nós caminhamos na nossa vontade, nos nossos planos. Esse ano isso precisa mudar na sua vida, na sua casa. Precisa. Entenda a gravidade da situação. Às vezes a gente ora para Deus dando conselho, falando: Deus, como que você vai fazer? Eu estava num período orando pela minha família e pregava o evangelho, e coloquei ele sentado uma vez para ver um vídeo que falava de pecado. Ninguém era crente em casa, eu era novo convertido. Sentou meu pai, minha mãe, meu irmão ali, ouviram aquilo 1h30, o cara falando um monte de coisa que nem eu entendia direito. Terminou tudo aquilo, eu falei: vocês viram, tem que mudar e tal, radical. Meu pai chamou o meu melhor amigo na época e falou: conversa com o Juliano porque ele está ficando louco. Fala com ele, ele não está bem, ele está indo para a igreja, ele está ficando louco. Nem quando ele bebia ele fazia isso. Ele ficou louco, o Juliano ficou louco. E eu fiquei revoltado com aquilo, fui orar. E Deus falou para mim: não é você que vai ganhar a sua família, é o seu irmão mais velho. Trabalhe nele. E eu comecei a pregar para ele. E aí um dia um amigo nosso, o Olímpio, a gente chega em casa, estou te ensinando, para você não errar onde eu errei. Eu subi pegar água, quando voltei e tal, eles conversando, a gente saiu. Esse meu amigo, nosso amigo, muitos aqui conhecem, falou: baixinho, seu irmão reclamou, falou que você é um cara legal, que precisar de você, mas ele não aguenta mais você falar da Bíblia. Não aguenta. Para, hein, dá uma segurada. E eu falei: mas Deus falou para mim que ele tem que se converter para ganhar a família. E eu fui orar. Deus falou para mim: eu nunca falei para você pregar, eu falei para você orar pelo seu irmão. Então às vezes a gente quer uma mudança, tem situação que precisa pregar, mas tem situação que precisa de oração. Juliano, qual que eu sei? Na dúvida, ore pelas duas. Porque no meio do ambiente de oração Deus vai falar para você: fale. Agora, se você é um porcaria de um crente que não ora, não lê a Bíblia, não tem vida com Deus, irmãos, Deus tem que falar com o cachorro. Às vezes o papagaio fala: ora, ora. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Às vezes nós estamos caminhando num ambiente de santidade, de salvação, e a nossa família está se perdendo. Pessoas próximas de nós. Deixa eu colocar um negócio para você. A culpa é toda sua, viu? Deus chamou você, levantou você para ser a diferença em algum lugar que eu não posso ser. A gente enche o peito e fala: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Você já fez essa oração, crente. Aí Deus te coloca num ambiente, Ele quer que você seja diferente ali. Você é só mais um no meio da multidão. Você precisa mudar. Você precisa entender a gravidade da situação que você está inserido. Você, eu, nós precisamos. Porque se Deus está tratando com você, esse espinho na carne é seu. Mas quando se trata do outro, você tem que manifestar o amor e a glória de Deus. Nós cantamos aqui que Ele reinará com amor, mas quando Ele vier, Ele vai passar fogo em tudo. Quem não se rendeu a Ele, uns serão salvos porque creram na palavra, se renderam, outros serão condenados eternamente. Ele veio uma vez como cordeiro, Ele voltará como leão. Para de brincar. O Evangelho é muito mais sério, muito mais denso e intenso do que você imagina. Damos mais importante para o momento. Deus é eterno, Deus não é temporal. Irmãos,
Deus não tem problema em te dar um carro zero, uma casa melhor, um sítio, uma fazenda, mas isso é temporal. Entenda a gravidade da situação, da sua família, das pessoas que estão próximas de você. E Deus vai requerer de você, da sua vida para mim. Mas tem pessoas que Ele vai requerer de você. Fala comigo, glória a Deus. Entenda a gravidade da situação. Existe uma diferença, porque Deus, nós não vamos ler para eu não me prolongar, mas Deus chega para Moisés cansado de um povo rebelde, duro. Deus chega para Moisés e fala: Moisés, eu vou resetar isso aqui, vou matar todo mundo e começar com você. Moisés fala: arrepende-te, Senhor. O que dirão os povos que o Senhor tirou eles do Egito para matá-los no deserto? Agora você acha que Deus se arrependeu, ajoelhou ali e falou: Moisés, põe a mão na minha cabeça, ora por mim, realmente acordei de mau humor hoje. Você acha que foi isso que aconteceu? Deus acordou de novo, né? Deus é bipolar, tem hora que Ele é um Deus bom, não tem essa, irmãos. Deus tem equilíbrio emocional. Glória a Deus, amém, irmãos? Ali Deus queria mostrar Moisés para Moisés. Eu não tenho a menor dúvida. Deus queria levantar um intercessor que sentisse a dor do povo. Qual a diferença entre Moisés e Abraão? Abraão estava preocupado com Ló, com uma casa. A preocupação dele não era Sodoma e Gomorra. Por isso que tem situação que Deus fala: olha a gravidade da situação. Agora um homem de oração, chamado na Bíblia como homem muito manso. Imagine, irmãos, muito manso, um homem que tinha matado um egípcio. Olha o nível de mansidão. Só que ele era um homem que buscava a face de Deus. Quando ele descia de lá, tamanha era a glória que ele experimentava, que não podiam olhar para a face dele, que ela resplandecia como o sol no seu furor. Ele enfaixava o rosto para que não vissem a glória de Deus refletindo nele. Então você reflete tanto a glória de Deus, que você olha para a situação e você chora e você se mobiliza para mudar ela. Qual é a diferença entre não entender a gravidade? É que tem vezes que a gente está à toa pensando numa situação, num Ló. Sabe como que terminou Ló? Ló terminou dormindo com suas filhas. Criou uma tribo terrível que até hoje assola a nação de Israel. Abraão estava preocupado com Ló. Se ele fosse um intercessor, se colocasse: Deus, olha para aquele povo, se o Senhor vai matar, mata todo mundo, eu com eles. Ele encontrou esse coração 430 anos depois. Não foi Abraão que ele achou esse coração, foi Moisés. Como que a gente tem se colocado? É uma situação que te aflige. Você precisa entender, é Deus querendo trazer você para mais perto. Isso é pessoal. É pessoal, é o meu problema pessoal. É minha situação, é de você, indivíduo. Entenda, é para você. Atinge outras pessoas já não é um mensageiro de Satanás. Você está entendendo aqui, irmãos? Isso pode mudar a sua vida daqui para frente, porque você não sabe como trata as situações. Eu estou te ensinando, em nome de Jesus. É eu, indivíduo, 19 cirurgias. O que Deus quer com tudo isso? Ele me curou de um câncer em 2001. Não podia ter dado uma perna nova, irmãos. Qual que é a diferença para Deus? Alguém entende isso? Só que às vezes eu agacho. Irmãos, você não sabe o que é isso. Você não, e nunca em nome de Jesus você vai saber. Mas eu entendo, isso é meu fardo. Isso faz eu levantar pelas madrugadas orar. Às vezes o despertador toca, eu coloco o celular lá, mostra 5 horas, né? Ontem de novo, 5 horas de sono.
Eu queria tanto dormir umas 10. Mas eu sei que se eu não estiver naquele lugar, eu vou estar descoberto. Eu, a minha casa, um povo que eu cuido. Agora tem situação que toca o indivíduo. E aí? Você vai orar, Deus, tira os capeta. Observe a gravidade da situação. Porque se você é crente e a glória de Deus resplandece através da sua face, você é um Moisés nessa situação. Senão você só é mais um Abraão, que tem interesse próprio. Por isso que Deus fala, o pecado deles é grave. Deus explica primeiro para ele, entenda a gravidade, eles estão perdidos no pecado. E Deus fala, mas se tiver 40 ali, doido para falar, e se tiver uma família só? Não tinha um justo naquela cidade, irmãos. Deus resgata Abraão, resgata Ló por causa de Abraão. Foi por causa de Abraão que Deus fez um resgate. Senão Deus passava fogo em tudo. Ou você não acha que Deus não sabia o que Ló ia fazer mais para frente? Você entende, irmãos? Você e eu vemos o momento. Os nossos olhos observam o que está acontecendo agora. Muitos poucos entendem o que passou. Nenhum de nós aqui entende o amanhã, porque não cabe a nós. O dia de amanhã pertence a Deus. Então não adianta você achar que o que você está fazendo vai dar eu já falei isso aqui um monte de vezes. Se você fizer do mesmo jeito, vai dar o mesmo resultado. Muda a conta, muda o jeito de tratar a situação, muda o seu jeito de orar. Seja mais profundo, mais deep, mais profundo no que você é com Deus. Você quer a sua casa, quem quer a casa transformada? Amigos próximos de você, seja um Moisés ali, resplandeça a glória de Deus. Você tem que resplandecer. Eu não estou falando aqui algo que eu não trabalho para fazer, irmãos. Eu não consigo subir nesse altar e ministrar sem um tempo de oração, sem leitura da Bíblia. E a gente espera a mudança que não aconteceu na gente, né? O nome disso é ingenuidade. Sabe qual a diferença entre inocência e ingenuidade? Pergunte para mim o que? Mais alto, o que? Inocente é aquele que sabe que o mal existe, mas o mal não está nele. O ingênuo não percebe o mal lá e nem aqui. Essa é a diferença. Uma criança é inocente, ela sabe que tem um mal, porque ela já colocou o dedo na tomada, tomou um choque, pegou fogo, mas aquilo não está dentro dela. Agora o ingênuo, não, isso aí não vai dar nada não, porque mede com a mesma balança, o peso é o dele. Não seja ingênuo, achando que não vai dar nada, porque talvez o nada lá também é o nada dentro de você. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Nós precisamos entender em Deus quem nós temos que ser. Eu preciso ser um apóstolo Paulo nesse momento, que entende que o que está acontecendo comigo, o indivíduo, às vezes não muito com a minha casa, é Deus apenas manifestando o desejo de estar mais próximo de mim. Será que eu tenho que olhar o que aconteceu com Abraão e entender a gravidade da situação? Eu fico imaginando Abraão falando para Deus, keep calm, mantenha calma, Deus, né? Acho que lá que surgiu a camiseta, né? O keep calm, né? Acho que foi lá, a primeira estampa. Abraão terminou de orar e falou, toma essa camiseta para o Senhor, né? Mantenha calma, não é assim não. Nós precisamos compreender que existe uma gravidade de pecado, há uma situação de pecado, irmãos. Mas Deus deseja usar você como Moisés na situação, tirar você de um centro de egoísmo, de um Ló, para que você reflita a glória de Deus onde você estiver. Você ser naquele lugar o que Deus projetou para você. Deus não quer menos do que isso.
Eu falei isso, não sei se foi semana passada ou semana retrasada. Se tem ambiente que você não consegue fazer isso, saia desse lugar. Mude os relacionamentos. Irmãos, é simples. Comecei para a igreja, queria que as coisas mudassem. Eu ia lá com os noia. Aí dá um tiro, toma uma cerveja e... Gente, eu ouvi um culto hoje que o negócio foi tremendo. Não tinha glória de Deus em mim para manifestar neles. Você está fazendo as mesmas coisas, está se movimentando igual. Qual a diferença? Manifeste a glória de Deus. Ou se esconda como Elias. Às vezes Deus tem que te esconder para não ter que te matar. Tem pessoa que de repente desaparece do radar, sumiu, cadê? Para não te matar, às vezes Deus tem que te esconder. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Nós precisamos nesses dias ser o que o mundo precisa. Muitas vezes nós queremos que Deus resolva os nossos problemas como Paulo queria. Resolve o meu problema, Deus. Irmãos, acredite, Deus não resolve problema. Deus resolve pessoas. E pessoas bem resolvidas lidam melhor com os problemas. Deus quer resolver você, porque você tem sido um problema para Ele. Fale, eu sei, eu entendo. A gente quer, né? A gente chama Deus. Irmãos, a gente emporcalha tudo, frita tudo, mistura tudo e chama Deus para o meio da bagunça que a gente criou. E quer que Deus resolva tudo isso. Acredite, Ele não vai resolver os seus problemas enquanto Ele não conseguir resolver você. Você precisa ser resolvido. Você é a equação, eu não sei se é a equação de Einstein, tem o termo lá, né? Você é o problema de Einstein que ninguém quase consegue resolver. Você é uma equação, uma incógnita na mão de Deus. Por quê? Porque Deus não tem poder para mudar, Ele tem. Mas você é resistente à mudança. Irmãos, eu não quero ser resistente às mudanças de Deus. Eu não quero, você quer? Isso é soberba. Deus resiste ao soberbo. Irmãos, às vezes as coisas não andam, trava tudo. Aí você fala, é o inferno, é a internet que é ruim, é o sistema. Mas é o próprio Deus travando. Irmãos, imagine Deus resistindo a mim. Quem que você acha que vai ganhar nesse pega? Eu preciso tomar jeito. Eu preciso entender. Porque Deus, Ele quer, através do poder dEle, me aperfeiçoar, ainda que haja fraqueza em mim. Queremos que Deus mate, que Deus manifeste o poder, quando Ele quer, através da nossa vida, manifestar autoridade. Nós precisamos mudar nossa ótica, nossa perspectiva, ouvir o que Deus está falando. Porque Deus vai fazer as coisas que você não vai entender, você não vai perceber de onde veio. E aí o que você vai fazer? Vai falar, Deus, eu permiti que o Senhor governasse, então é o Senhor. Que seja feita a tua vontade. A gente precisa começar a orar a oração do Getsemane. Deus, passa de mim esse cálice, contudo, porém, seja feita a tua e não a minha. Em muitas situações Deus só quer que a gente tenha a consciência da gravidade e que devemos deixar só Ele agir. Só Ele. Tem coisa que não é você, tem coisa que não é o pastor, tem coisa que o próprio Deus vai intervir. Mas você tem que ter coragem de falar, Deus, acabaram as minhas forças. Se coloque de pé. Eu quero orar com você. Quero orar por você.
Se você ler o livro do Êxodo, você vai ver várias vezes aparecendo nomes para Deus. Jeová Rafá, Jeová Nissi, Tzidkenu, Deus que cura, Deus que é a nossa bandeira, que está à frente de nós, Deus que é a nossa justiça. Só que quando Ele se manifesta em carne, Ele escolhe um nome para manifestar, e um nome que apresentava tudo isso. E Ele decide se manifestar com o nome de Yeshua, que é salvação, que é cura, que é libertação, que é o Rei que virá. É um nome que tem muita coisa dentro dele. É um nome composto de muitos nomes. Então a gente canta, levanta a voz falando Yeshua, mas Ele quer governar a sua vida. Ele quer que você entenda a situação que você está vivendo, para você saber como você vai caminhar daqui para frente. Feche os seus olhos. Deus, em nome de Jesus, nós precisamos de um batismo de consciência. Nós precisamos de um coração renovado, Jesus. Ouvidos sensíveis para ouvir a Tua voz. De olhos santificados. Só o Senhor pode gerar isso na nossa vida. Mas eu sei que o Teu Espírito Santo quer, anseia um convite, uma abertura do nosso coração. Que seja assim nesta manhã. Que venhamos ouvir a Tua voz e obedecê-la, como Moisés. Porque muitas vezes o Senhor nos provoca numa situação para que o nosso coração se manifeste. Nos ajuda a entender a gravidade da situação, a observar situações que querem nos empurrar para o Senhor. Nos ajuda, Deus. Que o Senhor tenha liberdade de falar com todos aqui, não somente aqui neste lugar, mas durante os dias que virão nesta semana. Nos dá sensibilidade. Em nome de Jesus, Deus. Livra-nos da soberba que gera em nós um coração egoísta. Deus, em nome de Jesus, faz em nós o que os homens não podem fazer. Faz na nossa família o que os homens, governantes, não têm capacidade de fazer. Em nome de Jesus, Deus. Nós cremos que o Teu nome está acima de todo nome, porque o Pai lhe deu um nome que está sobre todo nome que se nomeia, nos céus, debaixo dos céus e na terra. Não há nome como o Teu, Jesus. E nós queremos que o Senhor assuma o governo nas nossas vidas. Nos ajuda a dar um basta em nós mesmos, em medos que ainda governam a nossa vida. Em nome de Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do
recebe. Eu quero conhecer Jesus. Fale isso para Ele. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Sim, eu quero. Sua voz e cante a Ele. Ele reina sobre a sua vida. Ele reina sobre o seu coração. Oh, Yeshua. Sim, Jesus. Sobre as nossas vidas. O Senhor nos salvou, nos resgatou, mas o Senhor também reina. Reina, Senhor. Reina sobre nós e nos ajuda a compreender como devemos responder a tua voz nesses dias. Nos ajuda, Espírito de vida. Em qual espírito devemos nos mover nesses dias? Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Oh, Espírito Santo, nos dá um coração quebrantado, porque este o Senhor não rejeita.
Jesus, queremos sim ser a resposta do Senhor para esses dias. Não com a teologia, não com excesso de informações, mas através de um amor que constrange. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que isso se cumpra na sua vida, na sua família, mas principalmente através de você. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia, aleluia.